Oi, gente! Numerologia, a energia do número 1. Bem-vindo a este canal de conexão com o seu universo interior. Neste vídeo, compartilhando sobre a energia do número 1. Quando pensamos no número 1, vem à nossa mente o início de tudo, o primeiro. Além do estudo da numerologia, temos também alguns estudos que não necessariamente estão atrelados à numerologia, mas que se complementam, relacionados à geometria sagrada. Temos este livro do Drunvalo Melquisedeque, O Antigo Segredo da Flor da Vida. Esse aqui é o volume 2. O volume 1 é esse mesmo nome e a capa é uma cor violeta, emprestado. Nesse livro, ele traz também alguns conceitos em relação ao início da dinâmica da vida, da criação. E aí a gente pode fazer também uma relação com o princípio de tudo, com o número 1. É interessante esses estudos que se complementam, para que a gente não fique sujeito a se, digamos, apaixonar por uma via de estudo, como a numerologia, por exemplo, ou qualquer outro, e talvez alguém imaginar que só aquele estudo explica tudo, ou resolve tudo, equilibra tudo. Então, quando a gente vai mantendo um coração aberto, uma mente aberta, a gente vai complementando as visões, acessando ou se conectando aos conhecimentos que alguns puderam acessar e trazer, por exemplo, por meio de livros, por meio de vídeos, qualquer outra forma de compartilhamento de conhecimento. É interessante também aqui quando a gente sugere um livro, e a gente vai fazer então uma leitura de um livro sobre qualquer visão, qualquer área de conhecimento, que cada um faça uma conexão antes de começar a leitura, da maneira que for natural para cada um, com uma respiração, por exemplo, alguns minutos ali de respiração ou de meditação, de oração, de prece, qualquer maneira que traga a sua atenção plena para aquele momento da leitura, que te traga ali um estado de presença, de conexão com aquilo que vai ser lido, que vai ser acessado naquele livro. Quando a gente faz uma leitura, a gente acessa aquela faixa de vibração em que outras consciências também estão transitando com informações dentro daquela faixa. É interessante a gente pensar nas nossas capacidades, vamos colocar aqui como os nossos sentidos. Quando a gente fala aqui do nosso tato, se eu tivesse uma pessoa aqui muito próxima a mim, eu poderia tocar o braço dela e eu consigo ver qual é o nível de alcance desse meu sentido, do meu tato. Eu consigo saber mais ou menos aqui que eu posso tocar alguém a uma certa distância, alguns centímetros aqui. E se ela estiver aqui atrás, eu talvez não tenha muita flexibilidade aqui, não tenha uma posição que eu consiga acessar. A gente consegue dimensionar essa nossa capacidade de acesso. Aqui pela nossa visão, a gente pode saber também que a uma determinada distância aqui desse local eu consigo ver alguém, e se tiver alguém lá na rua muito distante, eu talvez não consiga saber quem é, ou não consiga nem mesmo ver a uma determinada distância. A gente consegue também saber dos obstáculos que fazem com que, mesmo a uma pequena distância, se eu tiver uma parede aqui e uma pessoa no outro cômodo, do outro lado da parede, eu também não consigo ver essa pessoa, não consigo ter o acesso a essa pessoa por meio do sentido da visão. Se eu tiver aqui uma pessoa que está do outro lado da parede, que, portanto, não está visível para mim neste momento, mas eu conseguir falar num tom mais alto, eu gritar, ela pode me ouvir, mesmo não me vendo através dessa parede. Então, a gente consegue dimensionar a capacidade de alcance dos nossos sentidos e da interação que a gente pode estabelecer com
outra pessoa, né, por meio desses sentidos. Quando a gente fala de um acesso mental, existe uma dificuldade maior para a gente estabelecer essa noção de alcance, né? Como eu alcanço uma faixa mental? A gente sabe que a nossa mente existe, os nossos pensamentos existem, né? Nós estamos aqui, estou pensando para conseguir falar, você está pensando para conseguir escutar e pode estar inclusive pensando em outras coisas ao mesmo tempo. Então, é indiscutível a existência do pensamento, a existência da mente, mesmo que a gente não saiba ou não possa dimensionar exatamente, medir o alcance desse pensamento, como a gente consegue medir o alcance aqui do meu braço para tocar uma pessoa ao meu lado. As unidades de medida não vão ser as mesmas, né? Em centímetros, em metros, ou a minha visão em aqui alguns metros, se a gente fosse usar algum aparelho, em alguns quilômetros, a gente não tem estas mesmas unidades de medida quando a gente vai falar sobre o pensamento. Então é importante quando a gente conversa sobre temas em que ainda não há uma medição sobre as coisas, que a gente mantenha o nosso coração e a nossa mente abertas para as infinitas possibilidades em relação a esses pontos, porque qualquer outro limite que fosse estabelecido estaria na esfera de uma crença e não realmente de uma percepção real, já que a gente está falando de algo que não é palpável para a gente do ponto de vista desse corpo físico, dessa dimensão em que nós estamos agora estabelecendo essa comunicação, né, deste vídeo. Então, quando a gente vai, por exemplo, acessar um livro, né, fazer uma leitura de um livro, naquele momento a gente pode estabelecer uma conexão com aquela faixa, aquelas consciências que estão vibrando dentro daquela faixa mental, seja do autor do próprio livro, que pode estar encarnado ou não, né? Seja das demais consciências que estão transitando sobre aquele mesmo conhecimento. Então, quando a gente vai fazer a leitura de um livro e a gente estabelece essa conexão mental, a gente absorve além das letras que estão desenhadas naquele papel, né? Porque a gente consegue estabelecer uma conexão com aquelas mentes que estão atreladas também àquele conhecimento. E da mesma maneira, o nosso repertório, a nossa visão, também se conecta a essa faixa em que está sendo transitado aquele conhecimento daquele livro e também contribui com a nossa experiência, com a nossa sabedoria, com o nosso repertório, para que esta faixa se enriqueça também para os demais que estão acessando essa mesma faixa, abrindo esse mesmo livro ou outros que sejam correlatos e que transitem nessa mesma faixa em qualquer parte aqui do planeta. Então, quando a gente se coloca, né, dessa maneira para receber ali um conteúdo, para acessar ali um conteúdo, a gente consegue alcançar, ou tem uma possibilidade de alcançar uma profundidade maior, a gente compreender, a gente captar as ideias e de uma forma única, porque qualquer pessoa que fizer a mesma leitura vai captar essas ideias de uma maneira diferente. Quando a gente faz essa captação, né, dessas ideias, a gente faz esse acesso, a gente vai adquirindo mais consciência em relação até esse processo, a essa dinâmica, e refinando a nossa peneira em relação à assimilação desses conteúdos. Porque aí todos os livros vão ter um viés, né, daquele autor, vão refletir, além de um acesso a uma ideia, de uma conexão real, vão refletir também as características daquela época. Um livro que foi escrito na década de 60, ele vai trazer qual era, né, a maneira como homens ou mulheres, em sua maioria,
pensavam ou quais eram as questões daquele momento, em termos também políticos, em termos de comportamento, de hábitos mesmo daquela época, de relações familiares, como estavam os desenvolvimentos das profissões naquele momento. Então, toda essa gama de conteúdo que transita e que orbita em relação à vida das pessoas vai ter também uma influência na maneira da pessoa escrever aquela informação, ainda que ela tenha acessado informações de uma maneira mais conectada, profunda, por meio de meditação, de canalização, de intuição, ela ainda assim vai trazer dentro do filtro dela, inclusive as imagens que ela possa acessar numa meditação, por exemplo, vão ter uma diferença se uma outra pessoa ao lado dela acessasse, por exemplo, a mesma situação em uma meditação. Porque ela vai trazer conforme o filtro da mente dela, o repertório que ela tem para traduzir aquilo que ela acessou. Então, quando a gente busca uma leitura por meio de um livro, a gente busca um contato, né, com alguém que trouxe também um outro contato, né, que ele fez por meio da história de vida dele, do repertório dele. E a gente vai fazer essa peneira, né? A gente vai verificar ali, a gente vai perceber conforme a nossa conexão, antes mesmo de começar a ler aquele livro, durante a leitura daquele livro, ou assistindo a um vídeo, ou uma palestra, qualquer forma de compartilhar conhecimento, informação, visões de mundo, percepções, a gente vai assimilando e percebendo o que é, na verdade, daquela pessoa, o que é circunstancial, o que mostra só aquela época em que ela viveu, aquela condição em que ela desenvolveu mesmo até o acesso ao conhecimento, a condição cultural daquela pessoa, as experiências de vida, as feridas emocionais que ela ainda, né, estava carregando. Então, como que a gente vai fazendo essa diferenciação daquilo que é mais circunstancial e daquilo que realmente é a essência daquela ideia, do que vem sendo trazido? A palavra, ela traz essa comunicação e precisa ser feito essa peneira, né? Para que a gente saiba ali o que a gente está acessando e que para a gente vai ter um sentido maior, mais profundo naquele momento. Então, quando a gente faz aqui, né, a indicação de um livro, nenhum livro vai ter 100%, digamos, entre aspas, de uma pureza em relação ao que está sendo trazido. Vai ter essas leituras do que a pessoa conseguiu acessar. Quanto mais a gente vê que aquele autor estava dentro do caminho da história individual dele, buscando conexões, né, genuínas, conexões reais, com a consciência que ele estava buscando expandir, buscando trazer ali algo um pouquinho menos, né, contaminado, digamos assim, entre aspas, porque é impossível que a gente tire toda a interferência que a gente está aqui, né, sujeito a todas as influências ao nosso redor, mas a gente percebe também, quanto mais esse autor busca abrir mesmo a mente, busca abrir o coração para estar em contato com diferentes visões, também com diferentes percepções, o livro, né, ou a mensagem, o vídeo, ele se torna, ou tem a possibilidade de ser mais rico, né, porque vai trazer algo mais abrangente, menos contido dentro, né, de uma ideia muito fechada, que precisa se encaixar naquele ramo de conhecimento. Então, mesmo quando a gente fala da numerologia, se a gente tivesse algum tipo de paixão e que tudo precisasse ser explicado por esse viés, é como o autor conduzisse o leitor para verificar tudo dentro daquela linha, né, de pensamento. Então, a gente consegue, com a numerologia, ter acesso a um conhecimento que é muito positivo e que vai ser complementado por diversos outros conhecimentos, como a geometria sagrada, por exemplo, e tantos outros. Dentro da energia, então, vindo aqui, né, para o nosso, feito esse parênteses, vindo para a energia do número 1, a gente traz essa energia
de conexão com o início de tudo, com o início da vida. Por isso eu trouxe a sugestão do livro sobre geometria sagrada, porque ele traz essa visão do início, da dinâmica da vida, da fonte de vida, a fonte que é eterna, a fonte inesgotável, a fonte primordial de energia, eterna e inesgotável em amor e luz, e que dali floresce todas as manifestações de vida em todos os reinos, em todas as dimensões. Então a energia do ela é uma energia muito bonita, porque traz essa nossa conexão com o início de tudo, com a fonte de onde nós viemos, né? De onde vem toda a vida, toda a manifestação da vida. Quando a gente acessa essa energia do número 1 de uma forma equilibrada, é um momento mesmo especial, um momento muito bonito de acessar essa força. É uma energia que traz essa força de realizar, de fazer, de iniciar. A força do pioneirismo, da iniciativa, dessa liderança, mas da liderança que vai lá fazer, que vai lá resolver. Então, quando a gente fala da energia do número 1, a gente pode imaginar aquela situação em que, por exemplo, um grupo de pessoas está ali, como a gente costuma falar, pensando na morte da bezerra, discutindo o sexo dos anjos. E quem acessou a energia do número 1 de uma forma boa, de uma forma equilibrada, de uma forma positiva, já foi lá, já fez, já resolveu, e ainda os outros estão lá ou chorando, ou se lamentando, ou pensando se podia ser assim ou assado, ou qual é o nome disso, ou o que aconteceu. E quem acessou essa energia do número 1 já resolveu, já foi lá e já fez, já desbravou, já abriu o caminho. E essa energia em equilíbrio, ela não é, quando em equilíbrio, uma energia egoísta. Quem vai acessar essa energia, quem vai desbravar, quem vai realizar, quem vai iniciar com inovação, né, com criatividade, porque o 1 é aquilo que ainda não é sabido, ainda não é conhecido. As possibilidades são infinitas. Tudo pode ser feito, tudo pode ser novo, tudo pode ainda ser inventado, criado, ser experimentado. Então essa energia do número 1, ela vai abrir caminhos, ela vai desbravar e outras pessoas vão se beneficiar daquilo que foi iniciado. Ele não vai, dentro de um equilíbrio, dentro dessa energia em equilíbrio, fazer algo, por exemplo, abrir uma estrada no meio do mato e que só ele possa passar. Essa estrada é só minha porque fui eu que abri, eu que tirei o mato, eu que pavimentei, então só eu posso e vou colocar aqui a minha plaquinha e essa é a minha estrada. Não, ele vai fazer dentro de um equilíbrio e quem quiser se beneficiar, se beneficie. Ele também não vai controlar isso. Ah, não, agora porque eu fiz também, você precisa passar aqui pela minha estrada, você precisa me prestigiar. Ele não vai esperar uma medalha, um troféu, um reconhecimento, porque eu abri essa estrada, porque eu fiz, porque eu realizei e agora você vai se beneficiar e precisa me recompensar por isso. Porque essa energia do número 1 em equilíbrio é só fazer, não precisa de recompensa. É a energia do realizar e ela basta nesse sentido, nessa conexão, só pelo prazer, pela alegria mesmo, pela motivação de realizar. Então essa é a energia da vontade, né, da realização, da materialização. É a energia que traz, então, essa vontade lá da essência, lá da fonte, né, para a matéria. Como a gente materializa aquela ideia que surgiu lá na origem, lá na fonte, de uma maneira abstrata, e a gente traz desde lá até a realização, até que ela se torne palpável. Né, que a gente conseguiu ali traduzir de uma forma mais materializada, mais palpável aquela ideia abstrata. Então essa energia do número 1 é uma energia muito bonita, muito de conexão realmente com a fonte, né, com a origem, com a fonte eterna, com a fonte primordial, com a fonte de tudo que existe, de tudo que há, né, com a fonte de amor e luz, que faz com que tudo floresça, com que toda a vida aconteça. Então, no equilíbrio é uma energia bastante poderosa, é bastante necessária para que a vida se manifeste, para que a vida exista. Quando a gente fala no número 1, a gente está falando
do número em si. Então, pessoas, por exemplo, que nasceram no dia 1 de cada mês, somas que possam, né, gerar o número 1 como resultado final. E dentro das letras do alfabeto, cada letra, dentro da tabela de Pitágoras, corresponde à vibração de um número. Então, aquela letra, ela se afiniza com a mesma qualidade de energia, que a gente já falou em outro vídeo aqui do canal, em outros vídeos, que vocês podem assistir também no nosso canal do YouTube, sobre o fato de cada número ter uma qualidade, além de expressar a quantidade 1, né, ele ter uma qualidade. Então, essa qualidade que cada número traz, revela, também existe em cada letra de uma forma correspondente. Então, as letras do nosso alfabeto que correspondem a essa mesma qualidade do número 1, a letra A letra J e a letra S. Então, todas as letras que você tiver no seu nome completo, A, J e S, trazem essa vibração. Então, você tem essa vibração dentro da sua constituição, da formatação aqui dessa encarnação atual, dessa sua existência atual, em que você se manifesta e se identifica por meio deste nome completo, que traz essa força, esse seu nome completo. Ele manifesta, ele traduz o que você, todo o seu pacote de energias, né, junto com a sua data de nascimento, que você veio manifestar aqui, experimentar, realizar. Então, todas as letras A, J e S que você tem dentro do seu nome completo, elas te dão esse acesso mais facilitado a essa energia do número 1. Todas as energias de todos os números estão disponíveis para todos. São as energias de constituição do universo, pelo menos desse que a gente está, e provavelmente de todos os outros. A gente tem aqui, como a gente falou no livro de Geometria Sagrada, essa ideia como uma ideia primordial de início de construção dos universos pelos números e pela geometria. Tem um filme também que é bem interessante, um filme já de uns anos atrás, que se chama O Homem que Viu o Infinito, algo assim. É uma história real de um matemático indiano, filme muito bom, acho que muita gente já assistiu, porque já tem bastante tempo. E lá neste filme, a história de vida desse matemático, que era uma mente brilhante, né, um gênio, que traz solução para algumas fórmulas que muitos outros matemáticos estavam buscando solucionar, e ele trouxe ali um caminho de solução para essa fórmula que ninguém tinha ainda desenvolvido. E uma cena desse filme, que eu já assisti há muitos anos também, então não lembro os detalhes, mas uma cena que me marcou nesse filme foi um momento em que ele olha, e aí o nome também, né, O Homem que Viu o Infinito, que ele olha assim, acho que numa praia, olha assim para o horizonte, e é como se ele visse dentro de tudo que existe, de toda a manifestação, ele visse ali as fórmulas, né? Ele visse ali toda aquela construção materializada como resultado dessa combinação de números, em que ele via ali do ponto de vista do estudo dele como matemático, como fórmulas, e que a gente na numerologia pode ver como essas energias combinadas que esses números representam, né? Não só, como a gente falou, como quantidade ali, como um resultado da fórmula em si, matemática, que vai gerar, né, números, mas também como as energias, essas qualidades de energia se combinando e gerando aqui também toda a manifestação de vida que a gente experimenta. Então, esse momento desse filme, para mim, é bem interessante. Também lembra um pouco aquele momento de um outro filme também famoso, do filme 1 do Matrix, naquele momento em que o protagonista do filme, lá, o personagem Neo, ele também olha para aquela que no filme é a realidade virtual, digamos assim, né, que eles experimentam, e ele também vê ali a programação por trás, né, daquele software, digamos assim, daquela realidade construída ali virtualmente. Então ele também vê o que está por trás daquilo que já está materializado, como que aquilo se construiu, né? Então a numerologia, ela traz para a gente esse acesso, uma via de acesso, né, uma maneira de acessar essa visão, de olhar para o infinito, né, olhar para tudo que está ao nosso redor e conseguir captar, conseguir visualizar, conseguir ter essa percepção das energias atuando ali sobre nós mesmos
sobre a nossa forma de olhar, de responder, de reagir, de agir sobre a nossa vida, ver a energia atuando ali sobre a nossa vida. Como a gente falou, é uma das formas em que as energias atuam sobre a nossa vida, uma leitura pela numerologia. A gente vai ter outras formas em que a gente se entrelaça e outras energias atuam, como, por exemplo, a gente tem uma leitura pela constelação dos sistemas. É uma outra forma que não se substituem, não estão falando exatamente da mesma coisa, da mesma atuação. Como se a numerologia a gente estivesse falando de um ponto de vista que a gente pode dizer de uma verticalidade da nossa constituição como um fractal aqui de alma, uma consciência, e, por exemplo, a leitura que a constelação sistêmica faz estivesse falando também de atuação de energias, mas de um ponto de vista da horizontalidade, ou seja, do sistema em que eu, como consciência, me encaixei neste momento e me entrelacei para experimentar. Então, diferentes formas de conhecimento percebem a atuação das energias, mas em atuações complementares e que não se substituem, que às vezes não necessariamente estão falando da mesma via de atuação das energias, embora sempre vão ter um ponto de conexão, mas que precisam ser tratados de uma maneira diferente. Então, a numerologia ela nos auxilia nessa consciência, né, do nosso ponto de vista aqui, da nossa consciência sobre aquilo que está atuando na nossa vida, numa via de acesso de energias, o que a gente está respondendo e que a gente está acessando de uma maneira positiva ou de uma maneira que está em desarmonia, né, que não está gerando resultados que sejam positivos para a gente, para quem está ao nosso redor, resultados de equilíbrio. Então, quando a gente fala nesse vídeo de hoje da energia do número 1, por exemplo, a gente pode imaginar, a gente falou aqui da energia num seu ponto alto, né, num ponto de equilíbrio, em que a pessoa está conseguindo acessar o melhor dessa energia. Mas todos nós estamos sujeitos, seja por um período prolongado de tempo ou por algumas fases da vida em maior ou menor intensidade, a bloquear, por exemplo, o nosso acesso a essa qualidade mais positiva das energias, esse núcleo, né, da energia que traz tanto impulsionamento positivo para a gente bloquear esse acesso, a gente não conseguir utilizar essa energia que existe, que atua, que está aí à disposição, a gente não conseguir utilizar na sua melhor potencialidade. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode já nascer, inclusive, com uma sensação maior de medo em relação à vida, de insegurança, por exemplo, e mesmo ela tendo a energia do número 1 à disposição dela, como todas estão, e ela tendo inclusive até uma facilidade maior de acesso à energia do número 1 por ter, por exemplo, nascido num dia 1, ou com alguma soma 1 na sua data de nascimento, ou no seu nome completo, ou ter letras ali dentro do seu nome, A, J, S, então ela já tem um canal, uma ponte ali já estabelecida para acessar essa energia que está à disposição de todos, e para ela já está até mais facilitada, mas ela nasceu, por exemplo, já com muitos sentimentos de insegurança, que às vezes vieram pelas memórias que estão dentro do campo dela, até de encarnações anteriores, ela nem sabe por quê, ela já nasceu mais insegura. Às vezes a gente vê duas crianças que são dois irmãos, criados na medida do possível de uma forma muito similar pelos seus pais, por exemplo, com idades próximas, realidades muito próximas, e a gente vê um que é o corajoso, que sai correndo, que se joga, que pula, e o outro que sente medo, que acha que vai cair, que não vai fazer aquilo. E eles foram criados ali na mesma época, na mesma casa, de uma forma praticamente idêntica, nunca vai ser idêntico, né? Mas praticamente idêntica ali pelos mesmos pais. E essa criação não se justifica, não foi tão diferente assim de um em relação ao outro, para que um fosse o oposto do outro em relação, por exemplo, a esse aspecto ali da insegurança, do medo e da coragem, né, no seu contraponto. Então, a gente vê que aquela criança ela já nasceu com um sentimento de insegurança, já nasceu acessando mais esse medo. Então, ela traz isso de encarnações anteriores e ela tem
a energia do número 1, digamos, à disposição dela, até como forma de auxiliá-la na cura disso. Então ela pode, por exemplo, nascer no dia 1. Nossa, vai ser a coragem em pessoa. E não, e ela está lá aprendendo isso. Mas então ela tem esta energia gritando ali dentro dela para ser utilizada à disposição dela, e ela está bloqueando esse acesso por alguma questão, por exemplo, até de uma encarnação anterior, às vezes também por questões de traumas intrauterinos, também podem ser auxiliados no tratamento de vidas passadas, que em regressão alcança também essa fase, né, da criança ainda na gestação. Os florais também auxiliam, né, os tratamentos florais, a diluição, a dissolver esses traumas também intrauterinos, também é um ponto. Também pode estar acessando ali dentro do seu sistema, representando situações também de medo, de insegurança. Aí a gente já está falando de constelação, também de terapia floral, que acessa essa questão do DNA, que é essa questão da transmissão dentro do sistema de algumas situações, algumas percepções, algumas dificuldades. Então, a gente vai ter formas de identificar, a numerologia traz uma identificação, uma consciência. Pela consciência também se consegue dissolver algumas questões, dependendo da vontade da pessoa, né, em expandir ali a sua consciência, em aplicar, né, a sua vontade firme para dissolver algumas coisas, mas normalmente são mais úteis o uso de ferramentas que vão auxiliar nesse processo, para que a pessoa também não fique só dependendo ali da sua aplicação mental, que aí precisa ser bem dirigida, bem direcionada, bem firme, bem concentrada ali, bem forte, para ela conseguir, por exemplo, dissolver questões mais energéticas, bloqueios mais energéticos que já existem ali, seja na sua história de um ponto de vista mais individual, seja no seu sistema, seja de algum trauma, alguma questão assim que ela está acessando. Realmente as ferramentas auxiliam, né, cada uma na sua medida ali para a situação adequada. Então, quando a gente tem, por exemplo, alguém bloqueando a energia do número 1, mas a energia está lá na data de nascimento, no nome, em alguma soma do mapa numerológico natal dessa pessoa, a energia está lá, só que está bloqueada. Isso vai ficar sujeito a gerar problemas. É uma energia que está lá para ser utilizada, para que ela use essa energia para realizar, para que ela tenha iniciativa, para que ela crie, para que ela coloque, materialize ideias, para que ela contribua, para que ela experimente a vida. Ela veio aqui para isso, ela está aqui, ela está viva, então é para ela atuar. Esse bloqueio pode gerar, inclusive, somatizações físicas, porque ela está bloqueando uma energia que está à disposição dela, ela não está utilizando. Então, ela está manifestando o contrário do que aquela energia manifestaria em seu equilíbrio. Então, em vez de coragem, né, de iniciativa, ela está lá insegura, recolhida, mas como uma forma de repressão interior daquela energia. Então aquilo causa um sofrimento, uma sensação de que ela inclusive está devendo, ela não está fazendo alguma coisa que ela deveria fazer, ela está perdida, ela não sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa, mas não entende o que. Então gera um desconforto psicológico, um estado emocional mais fragilizado, às vezes dependendo, né, dos bloqueios que as pessoas vão alimentando durante muito tempo, até distúrbios da mente mesmo, e somatizações físicas no corpo físico. Um outro modo de qualquer energia, não só do número 1, de desequilíbrio, é o excesso. Então, tanto a gente fica sujeito a desequilibrar uma energia por reprimir essa energia, por não utilizar, como pelo excesso. Então, imaginando uma pessoa que tem à sua disposição muito facilitada a energia do número 1, por exemplo, em letras do seu nome, em somas ali do seu mapa, em resultados dessas somas, desses cálculos, ela tem essa energia vibrando nela, do número 1, de uma forma mais intensa, e usa isso de uma forma desequilibrada, de uma forma exagerada. Então, um número 1 em desequilíbrio pelo exagero fica sujeito a ser uma pessoa tirana, autoritária, uma pessoa muito mandona, que inclusive pode ficar sujeita a atropelar as pessoas, porque a energia do 1,
no equilíbrio é aquela de já ir fazendo e resolvê-lo. Vai na frente mesmo, vai e resolve. No desequilíbrio, ela vai e passa por cima. Então, também vai gerar problemas para ela mesma, que também pode entrar num estado de sofrimento, por ter essa energia em desequilíbrio no seu ponto de exagero, e também, obviamente, vai ficar sujeito a causar estragos ao seu redor. O número 1 em desequilíbrio também fica sujeito a ficar sozinho, por exemplo, não conseguir se relacionar com as pessoas, porque aí é tudo ele ficar egoísta, ficar egocêntrico. Então, são várias maneiras ali que existem de desequilíbrio em relação ao bloqueio ou em relação à manifestação dessa energia em excesso em várias áreas da vida. Quando a gente faz a leitura de um mapa, né, numerológico, e aí a gente vê também o ponto de equilíbrio entre essas energias, porque aí dentro do nosso mapa, do nosso pacote de energias, a gente tem vários números atuando, não é um só. A pessoa pode ter o número 1 muito forte, mas não vai ser só o número 1. Então, a gente também precisa ter essa dimensão de como harmonizar isso. Então, a gente pode falar num próximo vídeo, por exemplo, sobre a energia do número 2, que, em tese, é o oposto da energia do número 1. E aí a pessoa pode ter o 1 e o 2. E, num primeiro momento, isso gerar um conflito para ela, um conflito interno, ela mesma não se entender. Mas tem hora que eu sou de tal jeito, tem hora que eu sou... Nem eu me entendo, nem eu sei o que eu sou, o que eu tenho que fazer. Pode ter essa sensação, por exemplo. Então a pessoa fala, nossa, então, mas o meu mapa é horrível, porque eu tenho, sei lá, o 1 e o 2, e isso me gera um conflito. E quando gera um conflito, gera, inclusive, está sujeito à possibilidade de uma paralisação. Porque é uma força num sentido, uma força em outro sentido, e a pessoa não sai do lugar. Porque não vai nem para um lado nem para o outro, não usa nenhuma nem a outra. Mas o que a princípio a gente olhando possa ser algo classificado como ruim, ter, por exemplo, esses dois números antagônicos em princípio, na verdade é um chamado, uma forma de chamar aquela pessoa para um equilíbrio. Todos nós estamos aqui experimentando a vida para chegarmos a um ponto de neutralidade, de equilíbrio, em que a gente não defenda nem, por exemplo, que o 1 é o melhor e nem que o 2 é o melhor. Para dar um exemplo aqui dentro da numerologia, mas que a gente aplica a qualquer outra situação dentro, né, dos seus parâmetros. Então, é para usar o ponto de equilíbrio de todas essas energias, em todo o nosso olhar, de todas as nossas interações, da nossa vontade, essa vontade ser dentro de um equilíbrio, dentro de um ponto de neutralidade, sem bandeiras, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, essa condição no mapa de uma pessoa, das duas energias que seriam, em princípio, antagônicas ali nas suas definições, né, em apartado, é um chamado muito claro para essa harmonia. Então, como que eu uso, por exemplo, o 1 e o 2 de uma maneira em que um seja o antídoto do outro? Então, aquilo que o 1 vai exagerar, o 2 vai segurar, aquilo que o 2 vai descambar, o 1 vai puxar. Então, como que a pessoa olha para o seu mapa numerológico natal com a consciência, identificando essa energia, se compreendendo, porque ela fala, então agora eu entendi por que eu sou assim. Tem aquele filme na cabeça, porque eu tenho isso, porque eu tenho esse número, porque esse número significa essa energia, ele traz essas propostas, essas possibilidades. Então, ela percebe esse jogo acontecendo dentro dela mesma, atuando, né, sobre a personalidade dela, sobre a forma dela enxergar a vida, de reagir às situações, de atuar no mundo, essa energia atuando na vida dela, no caminho dela, vibrando e levando ela para certas situações, para certas condições, porque essa vibração puxa, né, e encaminha a pessoa para determinadas condições. Então, ela vê isso de uma forma mais clara, já que, né, usando aqui o filme novamente, que já foi citado aqui, o Matrix ainda tem um outro momento, em uma outra cena, né, forte, que o personagem principal, eles só fugiam, né, ali no começo do filme, do primeiro filme, e em um momento em que ele para de fugir, ele para de correr, e ele olha para
na cena as balas, né, que estão ali sendo atiradas, né, na direção dele, e que aí ele vê em câmera lenta ali aquelas balas passando e ele consegue se desviando porque ele as enxerga ali, né, ele vê. Então ele consegue entender ali o que está acontecendo e ele não precisa mais fugir, né, ele consegue atuar sobre aquilo. A gente trazendo aqui para uma analogia aqui com o nosso mapa, é algo nesse sentido. Então, em vez da pessoa ali ficar naquela confusão, totalmente perdida, que ela não sabe o que está acontecendo nem dentro dela mesma, por que a vida dela caminha dessa forma, ela consegue, vendo o mapa dela, como ver aquela cena, né, em que, agora eu estou entendendo, é porque isso aqui está atuando dessa forma, isso aqui dessa forma. Então, como que a gente, com a consciência disso, sabendo disso, né, a gente transforma esse conhecimento, essa informação em sabedoria, aplicando isso na prática. Então, o que eu mudo, né, na minha forma de agir, na minha forma de reagir às situações, como que eu conduzo a minha vida, agora que eu sei, né, de tudo isso que está atuando e que fica sujeito a gerar um conflito, que fica sujeito a gerar uma paralisação, como que eu não caio nessas armadilhas por desconhecimento de que essas energias podem parecer uma armadilha na medida em que eu não tenho essa informação, que eu não tenho essa clareza e que fico sujeito a essa atuação de forças, assim, sem que eu esteja entendendo essa atuação, né? Então, parece uma armadilha no momento em que a pessoa fica à mercê de uma atuação de forças que ela desconhece, que ela sequer consegue identificar, compreender e entender a qualidade dessas forças e como agir em relação a elas, extraindo o seu melhor. Todas as energias, todas têm uma boa proposta como núcleo, têm uma boa capacidade de atuação, um bom potencial. Então é preciso conhecer esse bom potencial, como a gente falou aqui do número 1, a gente consegue estabelecer uma conexão muito bonita com essa energia, muito bonito ver alguém atuando dentro dessa energia no equilíbrio, é bem tocante. Então, como que a gente consegue fazer isso? Inclusive, sabendo dessa energia, fazer, por exemplo, meditações que se conectem com o melhor dessa energia, né? Sabendo que elas estão atuando ali sobre a pessoa, para que haja uma familiaridade com esse ponto de equilíbrio dessa energia, um direcionamento mesmo da mente, né, da pessoa, para usar o melhor que essa energia tem a oferecer, de uma forma equilibrada, né, de uma forma positiva. Então, a gente falou aqui sobre a energia do número 1 nesse vídeo, falamos sobre ferramentas que podem nos auxiliar no nosso site www.oseuniversointerior.com.br. Existem algumas ferramentas que podem te auxiliar, a própria numerologia, por meio do mapa numerológico natal, o uso de terapias florais, que nos auxiliam também a tratar pontos que a gente já percebe que estão incomodando, né? Tem algum desequilíbrio, alguma coisa que a gente possa melhorar, que a gente possa se sentir melhor no melhor das nossas energias, das nossas forças. Tratamento de vidas passadas também, quando a gente já percebe que existe alguma coisa atuando aqui nesse nosso momento presente, né, que está já acontecendo, alguma coisa que está nos incomodando e que a gente vai simplesmente liberar algo lá de trás, né, alguma memória lá do passado que ainda estava ativa e atuando agora no nosso presente. Então, a gente, quando libera lá, melhora aqui, que esse é o objetivo, é a nossa concentração no agora, né, que a gente pode experimentar do melhor da vida agora. Temos também a mentoria no nosso site, em que a gente junta tudo isso, né? Então, saibam mais lá, acessando os nossos canais, a gente está à disposição. Até o próximo vídeo.